Salve, salve! Alô, audiência! Que prazer imenso estarmos mais uma vez trabalhando para você e por você. Todos os nossos episódios traz pessoas de conhecimentos naquilo que faz. Por isso é tão importante, a gente sabe que te agrega e muito. Por aqui, Léo Fernandes, jornalista e radialista. E como sempre, ao meu lado está a simpática, sorridente. Não pode faltar o sorridente. Ana Cláudia Sacomani, radialista e jornalista. Tudo bem com você, Ana Cláudia? Tudo, e você, Léo? Que maratona, hein? Que maratona, né? Mas isso é bom Graças a demais. Deus. Estivemos ontem. Aonde? Nós tivemos ontem um lugar assim magnífico, né, Léo? No Clube Espéria, no primeiro campeonato Libertadores da América para amputados. Vocês Uma vão ver que experiência história única, linda, gente. experiência única. Eu saí impactado Supera- dali, não é? E estamos recebendo uma celebridade no assunto. Que celebridade, né? Quem é ele? Quem é ele? Diego Nunes, que é coordenador de futebol da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Tudo bem, Diego? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Agradeço, parabéns pelo trabalho de A vocês. gente agradece. Tenho certeza que nós vamos bater um papo aqui. Espero poder contribuir de alguma forma aí com a propagação da modalidade aqui junto nesse espaço. Com toda certeza, o pessoal já deve estar aguçado para saber, né, como é que é essa Libertadores para amputados. Primeiro, o Diego, eu gostaria que você falasse para o público, fala um pouquinho de você, da sua formação, Sim. dos seus ideais. Fala um pouquinho pra gente. Bom, é difícil de falar de si próprio, né? Mas você tem qualidades para isso. Muitas, muitas, viu? Ele só tá Bom. sendo modesto. Bom, como eu falei anteriormente, meu nome é Diego Nunes, nasci ali no Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo, sou casado, 39 anos, já sou avô do Oh, que Levi. beleza, vovô. O Levi E tem, um beijo, Levi. Levi tem 6 meses, pai de 3 meninas, Yasmin, Maravilha. Júlia gêmeas, Yasmin e Júlia, gêmeas de 20 anos, Olha que beleza. Olha que beleza. e a Antonella, que é a minha pequena de 8 anos. Mas com esse rosto de menino, Né? um jovem. Obrigado, obrigado. Jovem, jovem. Obrigado por isso. Continua. E sou advogado de profissão, sou Atua em que área? trabalhista, direito trabalhista e também de direito de família. E tento ali sondar um pouco, faço algumas coisas no direito desportivo. Que maravilha. Isso, e também me formei em administração de empresas. No curso de administração de empresas eu tive algumas aulas de direito tributário e de direito do trabalho. Foi o que me chamou a atenção e logo na sequência eu fiz a faculdade de direito. Eu acho isso muito bonito, né? Uma formação acadêmica excelente para o nosso... Uma mão de obra perfeita para um Brasil melhor, né? Em busca dos direitos de cada um. Acho que a advocacia faz jus àquilo que a pessoa realmente merece, né? Agora, como é que você migrou, então, de tudo isso para hoje ser o homem do futebol para amputados e um campeonato que leva um título? Daqui a pouco eu vou contar a minha experiência de ontem, né? É a primeira Copa. Libertadores da América para amputados. Conta isso pra gente, como é que isso aconteceu? Na verdade foi algo que eu não sabia nem a resposta até pouco tempo atrás. Eu sou apaixonado por futebol, cheguei a jogar em alguns times de categoria de base, tive algumas lesões e também acho que Deus vai direcionando a gente para aquilo que Ele entende que é melhor para a gente. E depois de um tempo participando de alguns eventos com artistas de final do ano, festa de final do ano, que tem algumas celebridades, alguns artistas, Sim. eu vi algumas pessoas jogando futebol para amputados e me interessei. Quis me oferecer para ser voluntário, falei, olha, talvez eu possa ajudar de alguma forma, né? Quero estar mais próximo, porque eu falei, meu, já operei o joelho. E eu tinha dificuldade de andar de muleta. Eu vejo esses caras jogando assim, desse jeito, eu achei um absurdo. O que eu vi ontem. Aí eu falei, aí comecei, né, em 2017, e até 2024 eu não sabia o porquê tinha me apaixonado tanto, né? E aí ajudei a montar o time lá em Guarulhos, que é uma Monas Futebol para Amputados, que tem um instituto lá que é o IGAFEL, né, que mantém a equipe. E depois, em 2023, 24, nós montamos, a princípio, um time na Zona Norte, que hoje é o Espéria, né? Nós montamos o Acre Clube, foi campeão de algumas competições, e aí terminou o contrato com o Acre Clube, nós entendemos uma oportunidade junto ao presidente Oswaldo Arvati, e trouxemos esses atletas para aí sim iniciar essa trajetória do Espéria. Mas o porquê, respondendo a sua Exato. pergunta,
Por quê? Minha mãe foi uma pessoa com deficiência, né? Minha mãe teve um acidente doméstico. Infelizmente, ela caiu de uma laje em 2007, e ela ficou tetraplégica. Infelizmente, na minha época, e acredito na de vocês também, era difícil você ter relação, ter pessoas próximas a alguma pessoa com deficiência, uma criança, um adulto. Sim. Eu acho que essas pessoas sempre foram invisíveis para a sociedade, qualquer tipo de deficiência. Então eu lembro que na escola era difícil você encontrar alguém com qualquer tipo de deficiência. E o E aí, preconceito também, né? o preconceito também Sim. com a pessoa, e os familiares também não sabiam como lidar. Lidar, né? E ainda é assim hoje em alguns aspectos. Quando eu conheci o futebol para amputados, depois disso, eu não tinha feito essa ligação do que aconteceu com a minha mãe com eu conhecer a modalidade. Mas de 2007 até 2010, que foi o ano do falecimento da minha mãe, que ela faleceu com 49 anos, Jovem. jovem, eu não pude fazer muita coisa por ela. Porque eu era novo, tinha 20 e poucos anos, e ao mesmo tempo filho mais velho. E depois eu fui procurar, no ano que ela faleceu, eu me inscrevi na faculdade de administração, fui procurar mais formação, ter informação. E aí sim, eu consegui ter uma vida financeira um pouco melhor. E aí eu não consegui dar uma qualidade de vida para minha mãe. Mas aí encontrando nesses atletas, nessas pessoas, e hoje podendo promover, ajudar, porque não só eu, mas outras pessoas também ajudam nessa coordenação, ajudar a transformar essas vidas, a dar uma qualidade de vida, praticar, fazer efetivamente essa inclusão social, eu entendi que fazendo por eles eu estaria fazendo pela minha mãe, e ela estaria muito orgulhosa por isso. Por isso que depois de um tempo nós montamos um Instituto Sandra Regina Nunes que É o leva nome da mamãe, né? o nome da minha mãe. Que maravilha. Quais são, né, foram e ainda são, os principais desafios? Olha, a gente poderia ter umas 3 horas aqui de podcast para falar dos desafios. né? Imagina. O principal desafio, o principal que eu encontro é por não ser uma pessoa com deficiência visível. Porque quando você fala assim, por exemplo, uma pessoa para defender o preto ou o negro, ela ter que ser negra ou preta, eu não acredito nisso. Ela pode ter qualquer tonalidade, ela pode ter, independente, ela pode levantar aquela bandeira. Então, quando eu sentei na mesa de alguns parlamentares, quando eu sentei na mesa de alguns empresários, e ele olha e vê que eu sou do amputado, do futebol para amputado, Uhum. mas eu não sou amputado, ele não me enxerga como um cara que representa aquela classe. Então, Acha que é algum proveito Acho que- disso? que algum cara que pode querer aproveitar de alguma coisa, ou de repente Benefício. para outra parte, gostaria de ver realmente tirar uma foto do lado da pessoa que é amputada, porque é algo para ela se promover, ou para marca se promover, ou para o parlamentar querer se promover. Sim. Então a primeira dificuldade que eu encontrei foi sentar na mesa com algumas pessoas e ela não me enxergar como alguém que realmente pensa no melhor para aquela modalidade. Não compra a ideia. Não compra a ideia. E depois, com as atitudes, com o trabalhar do tempo, isso foi desconstruindo. Então, ontem vocês puderam presenciar, algumas pessoas citaram meu nome, mas não, volto a dizer, não faço nada sozinho. Tem o presidente, tem o vice, tem toda uma diretoria que trabalha, mas eles citaram meu nome porque eu sou o único de São Paulo, como eu falei anteriormente. Então, é um reconhecimento de um trabalho que desde 2007, e hoje nós estamos em 2026, já fui para a Copa do Mundo como coordenador da seleção brasileira, trouxe algumas empresas para patrocinar. Vocês viram que a estrutura ontem, a mesa, estava composta com secretário de esporte, secretário da pessoa com deficiência. Então, tudo isso foi tendo que ser De uma coroa. A Coronel, secretária de esportes. Coronel Helena. Helena Reis. Então, isso é a principal dificuldade. As outras dificuldades também são questão estrutural. A cidade de São Paulo ela tem melhorado, mas ainda é uma cidade que não é acessível. Então você vai fazer um campeonato como está acontecendo. Você precisa ter um campo de fut 11, que a nossa modalidade ela é fut 7, num campo de 40 por 60. Não existe na cidade de São Paulo uma quadra society nessa medida. Porque quem tem um terreno com uma metragem maior, ela divide para fazer locação, porque financeiramente é melhor. Financeira, lógico. Então, quando a gente vai fazer o nosso campeonato, a gente pega um campo de fut 11 e faz a marcação com cal, Eu vi. entendeu? Então, toda hora tem essa dificuldade. E quem é o dono do campo, isso eu agradeço mais uma vez o Clube Espéria, tem aquela preocupação de danificar o campo. Será que realmente esse cal não vai danificar o campo? Será que depois, quando acabar a competição, vai conseguir tirá-lo de maneira adequada? Ou aquela estrutura que nós fizemos para fazer a transmissão de ferro, que causa impacto no campo? Então, a questão estrutural é importante.
E é isso que a gente tenta trazer para os parceiros, patrocinadores e para os parlamentares. Que é importante se ter equipamentos públicos para a pessoa com deficiência. Você vai fazer uma arquibancada, mas se não tiver um elevador, onde está a acessibilidade aí? Acessibilidade. Então, essa questão arquitetônica também a gente tem encontrado algumas dificuldades para poder dar essa dignidade para essas pessoas. O que você acha assim que mudaria esse conceito das pessoas? O que precisaria? Presença. Por exemplo, vocês têm um coração aberto para essas causas, para outras causas. Vocês são jornalistas. Sim. Uhum. Então, assim, quando você não tem o conhecimento, você. Como que você vai falar com propriedade se você gosta ou não gosta, se você pode ajudar ou não pode? Então, o que falta? Presença. É a pessoa estar presente. Então, eu tenho certeza que o olhar de vocês também mudou a partir do momento que vocês presenciaram ontem os jogos, Sim. que vocês viram a abertura Partidas. e tudo mais. Então nós estamos aqui no estúdio gravando, tem outras pessoas aqui na técnica que também estão ouvindo sobre o tema. Tenho certeza que depois vai começar a pesquisar mais sobre o assunto. Olhada pra Sim. Poxa, caramba, tá acontecendo. Então, se o parlamentar, ao invés de vir só pro cerimonial, ele também vir para um jogo. O Arvati hoje estava assistindo o jogo na arquibancada. Olha que beleza. Olha que beleza. Então, pro atleta ver o seu presidente na arquibancada Nossa. assistindo e torcendo, Nossa. então, o que a gente encontra, assim, o que precisa é presença. Então, assim, eu quero ajudar. Mão na massa, às vezes você não precisa ajudar com o que você mais conhece, que é a questão do jornalismo. Mas se você estiver presente, às vezes é uma caixa d'água que você consegue carregar. Divulgar de alguma forma. Divulgar uma palavra de incentivo, um aplauso, Sim. levar seus filhos, seus familiares, para mostrar que tem superação, que tem a disputa também, que tem competitividade. Então, a presença é tudo. Então não é só o futebol para amputados. Qualquer esporte para pessoa com deficiência. Porque às vezes a pessoa tem ali, sei lá, qualquer tipo de deficiência intelectual. Eu hoje conheço inúmeras modalidades que minha mãe poderia ter sido uma atleta de bocha para pessoa com deficiência. Mesmo tetraplégica, o atleta de bocha, por exemplo, ele se comunica muitas vezes pelo olhar. Pro treinador dele, ele olha para cima, ele tá significando que tem que colocar uma calha maior para que aquela bola corra até mais próximo da outra bolinha. Outra bola. Então, eu identifico que o autista, síndrome de Down, qualquer outro tipo de deficiência físico-motora, se tiver presença de outras pessoas com o coração aberto para ajudar, não é dinheiro só. O dinheiro é importante, mas as possibilidades elas são muito Atitude, maiores. né? Atitude. Eu queria ver com você o seguinte, eu até comentei com ela ontem, eu falei, o campo, ele tá com outras medidas. Sim, né? sim, sim. Agora, quando foi criado, e por que pensou na Libertadores? Porque eu acredito, os nossos clubes oficiais aqui, eles têm esse trabalho para amputados ou eles não têm? Tem e não tem. Eu vou te responder por quê. Que essa ideia de fazer um É. brasileiro... Como que tá, só para explicar para vocês que estão nos assistindo, inclusive respondendo sua pergunta, qual que é a estrutura hoje mundial do futebol para amputados? Está em 61 países, inclusive eu sou representante do Comitê Internacional que regulamenta e que faz as documentações de transferência dos atletas, enfim. 61 países. Tem futebol masculino, tem o feminino, tem Copa do Mundo feminina, existe Champions League, então tem lá o Chelsea do futebol de amputados, existe. E aí, como eu te falei, eu sou louco pro futebol. E aí eu fui dando algumas ideias para algumas pessoas. Aí sempre tem um doido que acredita na mesma ideia. Pode falar o time que você torce, não tem problema. Pode. Eu sou São Paulino, pô. Aí, menino. Como diz a linguagem, é nóis. É que hoje... Estamos na vila. Né? Sim. É que, como hoje eu também tenho alguns clientes que foram ex-jogadores, às vezes eu tô em algum estádio, sei lá, do Santos, e algum cliente meu do Santos, aí fala, eu sou 25% santista. Mas eu sou São Paulino, tenho essa honra de receber isso dos meus familiares, né? Sabia. Fiquei contente. E respondendo a sua pergunta, Então, hoje no Brasil existem 31 equipes. 31 equipes no Brasil. Existe Série A, Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, e esse ano nós estamos criando o Brasileiro Série C. tá. Existe o campeonato... Galgarem pra chegar. existe o Campeonato Paulista com 10 equipes do estado. São Paulo só existe uma, que é o Espéria hoje, Sim. na cidade de São Paulo. Mas tem o São Bento de Sorocaba, tem a cidade de Ourinhos, Mogi das Cruzes com Corinthians. Respondendo sua pergunta de camisa, o Corinthians tem um time de futebol de amputados. Eu não sabia. Só que qual que é o Nunca problema? divulgaram isso. Pouco divulgado.
Corinthians, Portuguesa, Goiás, Bahia, Vitória, tudo time de camisa. Só que se não fizeram o que fizeram com o feminino alcançou alguns patamares maiores por uma questão de obrigação, legislação. Quando colocou uma regulamentação que toda equipe precisava ter um time feminino, todo time se virou para poder montar. O Mirassol agora foi classificado para Libertadores, Sim. correu para montar um time feminino. Não porque acredita no esporte para mulher, pro futebol para mulher, por uma questão que ele tem um interesse financeiro e negocial que é o futebol masculino. Se não fosse uma questão de lei, de regra, não teria montado. Então, se nós queremos, de fato, que é um caminho que nós estamos traçando paralelo para que o futebol tenha essa visibilidade, tenha essa possibilidade, não basta o São Bento, o Santos, que é time de camisa também, que está no futebol de amputados, simplesmente pegar um enxoval e dar um enxoval para usar. Nós queremos isso. O importante é a estrutura, é o apoio, é a mídia. Imagina assim, um Corinthians que tem aquela quantidade de torcedores. Se cada torcedor, sei lá, entrar numa live para assistir o campeonato, ou se ele levar a torcida para assistir um campeonato de futebol de amputados, ou se o clube ceder parte da sua estrutura ali, né, do CT de treinamento para um treino, para uma competição, o quão seria mais divulgado, o quão seria mais importante essa modalidade? Sim. A gente tem conversado, mas infelizmente o clube, por isso entra a SAF nos clubes, o clube associativo ele tem perdido muita força ao longo dos anos. Então, quando você fala assim, eu queria montar aí basquete, o Corinthians acabou de tirar o basquete, que é tradicional. Aí você pega o São Paulo, tirou o basquete, que é tradicional. Porque ele pensa só no futebol. Pagar 2, 3, 5, 10 milhões para um atleta, futebol, mídia, patrocínio Sim. e tal. Os associativos vai ficando. Sim. Vai ficando, porque é importante, porque dá para eles fazer as jogadinhas deles Essa lá. barreira que você enfrenta no projeto que É, você tem lá para frente. assim, A televisão não compraria, vamos dizer assim, hoje. difícil. Eu posso falar abertamente assim? Pode, claro, Pode, claro que é aberto. Tá. aberto. Portão tá aberto. Eu vou dar um exemplo claro e eu gosto de citar nomes, Sim. porque a gente precisa nominar isso e valorizar, como você falou assim, encontramos o Samir da Spenort, Sim. encontramos... Spenort. E a gente dá valor Beijo, Samir. para esses que... Andrade. Samir é um parceiraço. Só que, infelizmente, a gente bate... Rede Ronaldo, que é do Ronaldo Fenômeno, Sim. transmitiu o nosso Campeonato Brasileiro. Mas não é que eles transmitiram. Nós pagamos toda a estrutura, câmera, som, não sei o quê, pagamos toda a estrutura, enviamos o link para eles transmitirem no canal deles. Aí eu pergunto para vocês, isso é realmente abraçar uma causa, ou uma ideia, Não. ou de divulgar, ou realmente querer estar junto? Aí quando nós fomos falar da Libertadores agora, eles quiseram cobrar para transmitir. E a estrutura é nossa. Câmeras para vocês viram lá. Sim, Quantas sim, câmeras, sim. a estrutura. Tudo. Aliás, transmitido pelo... Vocês transmitiram. A qualidade. Vocês transmitiram ao vivo, Porque né? a gente entende que. A gente entende que para uma grande rede ela quer qualidade. E a pessoa fala assim, entender que a confederação ela não tem recurso público ainda, não tem grana e falar assim, olha, tá bom, pra gente... Entende? Então, Vamos abraçar a causa. então o que se vende na frente da câmera, muitas vezes, por algumas pessoas, ex-jogadores, jogadores da atualidade, porque ajuda. Eu vou fazer um jogo beneficente para arrecadar alimento. Mas tá ganhando cachê. Não tem dúvida. Cadê o beneficente? Tá ganhando cachê. Já. E eu falo porque eu jogo, eu participo. Então eu falo com conhecimento de causa. Então, quando você fala das barreiras, quando você fala com conhecimento sobre essa questão de dificuldade de transmissão, por que um clube daquele, centenário, que é a Espéria, uma abertura como aquela, com mais de 300 amputados lá, que teve ontem, Sim. nós não tínhamos ali, vocês, eu até agradeço novamente aqui em público, vocês estavam lá conosco. Sim. Agora, A gente cadê? abraçou a causa. Com certeza. Agora, cadê? Por exemplo, tem lá, como que é? Sport TV 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu comentei E fica- com ele. E aí fica replicando matéria lá, porque não coloca o esporte para pessoa com deficiência ali. Isso, tem espaço. E não tô falando só de Tem futebol de espaço, amputados. gente. Tem Claro espaço. que tem. Então, realmente, a gente encontra essas dificuldades, mas ao longo do caminho a gente vai encontrando alguns parceiros, como vocês, e outros parceiros, como a gente falou ontem lá, né? Gostaria desse espaço para agradecer publicamente o vereador Silvinho, Sim, um Porque- abraço. Entrevistamos ele também. porque ele gentilmente, assim, há 2 anos ele abraçou a modalidade,
destinou uma emenda parlamentar o ano passado Sim. para a gente fazer a Copa Sul-Americana, e esse ano, através do deputado Milton Leite Filho, destinou uma emenda para fazer a Libertadores. Então, quando você faz uma competição e você propicia qualidade de alojamento, alimentação, vocês almoçaram com a gente lá. Opa. Sim, sim, sim. Não só isso. Olha, eu falo o que vocês deram pra nós. Né? Almoçamos, tomamos café da tarde, Tá tudo- jantamos. Não, é uma Foi recepção um negócio excelente. assim. Mas é dignidade. Foi maravilhoso. Eu acho assim, não adianta receber. Tem que receber bem. Então, se eu vou receber Foi atletas de muito. outros países, ou vocês que estão nos dando esse espaço, eu tô aqui representando mais de 800 atletas que Eu tem no acredito. Brasil inteiro. Acredito. Então, se eu tô falando aqui, tem equipe lá no Amapá, que nós vamos fazer a Copa Norte e Nordeste esse ano no Amapá. Eles atravessam de barco um Tem dia data já? Hã? Tem data já? É agosto. Agosto. É agosto. Agora eu não Você lembro. vai voltar aqui depois vai falar sobre. Vai falar. O calendário nosso, eu vou passar pra vocês, o calendário é completo, assim, vai ter Copa do Brasil, É. aí tem a Copa Norte e Nordeste, tem Centro-Oeste, os melhores classificam pra Copa do Brasil, Sim. que são campeão de cada região, classifica pra Copa do Brasil. E é a pergunta que você fez, de onde surgiu a Libertadores? Por Se eu, quê, né? se eu já assisto lá fora a Champions League, e pra aquela pessoa que tinha um sonho, existem pessoas no futebol de amputados que são ex-atletas do futebol, a gente chama de andantes, né? Do futebol de andantes, que estava na categoria de base de alguns clubes e tinha esse sonho de jogar profissionalmente. E aí, com a amputação, infelizmente, perderam essa oportunidade. Sim, sim. Então, se imagina eles hoje jogando uma Libertadores da modalidade deles. Então, é a primeira em São Paulo. A gente agradece muito todos os parceiros que estão envolvidos. Foi muito bonito. Tenho certeza que dessa primeira vai surgir inúmeras outras oportunidades. Através das transmissões, tem ali várias pessoas que são amputadas e nem sabia da modalidade. Então imagina, quantos acidentes de moto tem todo dia? Todos os dias. Acidente de moto, diabetes, câncer, Câncer. são as maiores causas de amputação. O rapaz falou, batendo um papo, ele me... Centro-Oeste, picada de cobra. Picada de cobra. Centro-Oeste, picada de cobra. Aí você vai pra fora do Brasil, mina terrestre. Mordida do tubarão. É, Também tem, não tem? mas é menos. É menos? Mas fora do Brasil, mina terrestre. Quais são os times, os principais times, as equipes mais fortes do mundo? Turquia, Angola, Uzbequistão, são os países que vivem em guerra, que tem mais amputado. Tem mais amputado. Só que o amputado que tá ali na mina terrestre são normalmente pessoas que servem o exército. Então se alimentam bem, dormem melhor, treinam melhor. Quando ele perde um membro superior ou inferior, o governo investe naquela pessoa para reabilitar e tudo mais. Sim. Aqui os nossos atletas, 99% é um motoboy que se alimenta mal, ganha mal e aí não tem espírito de atleta. Quando a gente insere ele numa modalidade, você tem que ensinar ele a andar de muleta. Não você tem que ensinar- plano de saúde em Não vários tem. casos. Não, não, não. Normal de- Não, dos tem ali. públicos, Não, mas não a tem. demora desse tratamento. Não. As coisas têm melhorado, né? O governo tem feito algumas ações de reabilitação, entendeu que o esporte é uma ferramenta de reabilitação, porque antes não, era uma prática esportiva. A Constituição fala que o esporte ele é educacional, competição ou educativo. Agora, ele também é reabilitação. Porque você pode pegar essa pessoa que recém amputou, que tá lá na mesa do hospital, depois que ele sai dali, você vai mandar ele pra onde? Sim. Não tem um centro de reabilitação? Existem vários centros de reabilitação, mas que ensina ele a fazer o que ali? Às vezes andar, às vezes é para integrar, e depois que ele sai do centro de reabilitação, ele vai pra onde? Pra casa. Porque não tem ocupação. Pra casa. Agora, se você entende que o esporte é também uma ferramenta de reabilitação, eu não sou de educação física, mas tem alguns hormônios que são liberados através da prática esportiva. Sim. Tem idosos que praticam esse esporte com a gente só pra fazer uma caminhada, só pra fazer um triangular através de um cone. Chega em casa, é um pai melhor, é um filho melhor, é uma pessoa melhor. Tanto homem como mulher. Uhum. Então a gente montou uma comissão técnica masculina para a seleção brasileira, uma comissão técnica para feminina. Essa comissão técnica tem que entender que a mulher, por exemplo, tem o círculo menstrual. O ciclo menstrual. Ciclo menstrual. hein? Ciclo menstrual. Tem que entender que muitas vezes ela é mãe solo, Também outra dificuldade. muitas vezes.
E aí, como que você convoca um atleta simplesmente pela condição técnica? Você tem que entender toda a estrutura familiar dessa pessoa. Então é um trabalho que é feito de olhar. Hoje mesmo, o treinador da seleção ontem estava, o treinador estava lá hoje também. Então, todo esse trabalho é feito por muitas pessoas, mas com muito cuidado. E a gente entendeu que de 2022 para cá, a gente começou a colocar pessoas técnicas em cada área. Então, se é para ter uma assessoria de imprensa, tem a Karina. Se é para ter uma pessoa para escrever os regulamentos, tem o advogado. Se é para ter uma pessoa que entende de coordenação, de gestão, então a gente foi colocando pessoas técnicas e a modalidade ganhou força. E hoje tudo é voluntário, esse trabalho? Todo voluntário. Hoje, sim. Até o ano passado tinha um projeto incentivado que as empresas poderiam, através da renúncia fiscal, destinar o seu imposto de renda para pagar essa estrutura. Ou seja, nós temos um projeto aprovado que nós tínhamos 2 anos para fazer essa captação. Então a empresa, de qualquer forma, ela vai pagar o imposto de renda dela. Sim. Se ela declarar o imposto através do lucro real, que tem lucro real e o presumido, se ela declarar pelo lucro real, ela pode parte desse imposto de renda dela, pessoa física ou jurídica, destinar para projetos culturais ou esportivos. E aí a gente não conseguiu falar com empresas para... O valor, me perdoa, os 4% me parece que é... eu não vou me lembrar, média disso. Por que não se cria uma ONG para que se torne mais... Você precisa andar. Não, mas existe. Tem uma ONG para cuidar dos amputados? É que assim, a Confederação Brasileira de Futebol para Amputados, existe um CNPJ. Então ela é uma organização governamental. Então ela pode receber doação, ela pode receber qualquer tipo de projetos incentivados. Como eu falei anteriormente, a gente tem um projeto que está aprovado, mas precisa captar, que é o documentário da história do futebol para amputados, que começou em 1986 aqui. Então nós precisamos captar esse recurso. Temos um cheque de 1.400.000, que precisa fazer a captação através de algumas empresas, para depois sim fazer esse documentário, que é ir lá no norte, no nordeste, Eu só quero corrigir. É a Lei Rouanet que destina 4%. Mas o esporte também tem. Tem também? Tem também. Então, tem também. Agora, você comentou, né, do vereador Silvinho Leite. Sim. Inclusive, ele instituiu, né, É. a lei já da semana de futebol para amputados. Caramba, existe, né, obrigado por esse cuidado, esse detalhe de ter nos lembrado, porque é isso, através da lei você consegue, não adianta vamos colocar dessa forma assim, você bate na porta de um parlamentar. Uhum. O parlamentar, muitas vezes, ele não é a pessoa técnica. Sim. Você chega lá com papel, uma sulfite, e fala, ó, você faz um aporte aqui na Libertadores. Não é assim que funciona. Você tem que pegar um projeto, detalhar esse projeto, e aí leva para o parlamentar. E aí sim, talvez desenvolva. Então a gente apresentou essa possibilidade. Ele tem uma equipe de esporte muito forte, o Silvinho Leite. E aí o olhar também, porque tá no DNA dele, porque eu conheço já faz um tempo. Ele instituiu, o ano passado, a Lei Municipal da Pessoa com Deficiência Lei Municipal do Futebol para Amputados e da pessoa amputada. Porque então não é só o futebol de amputados, é da pessoa amputada. Então nessa semana existem várias ações para a pessoa com deficiência, com amputação. Não só o futebol, como eu falei, mas aí pode ter cuidados, questão de saúde, tem muitos atletas que passam, que é o principal fator de risco, que é a questão da depressão. Então nessa semana, cursos, palestras, orientação, visita em hospitais. Às vezes a gente recebe ligações de pessoas que estão hospitalizadas, que o médico já falou que vai ter que amputar, mas ela não quer. E corre o risco de morte se não amputar. Então a gente pega algumas pessoas, direciona para o hospital para bater um papo, para orientar, falar, existe vida após amputação. Você quer correr o risco de não amputar? Que vai necrosando, né? Eu acredito que seja muito doloroso. Muito doloroso. Claro, é uma decisão. Superar isso. É uma decisão. Né? Por isso que é o psicológico, você tem que trabalhar bastante. E vai de pessoa para pessoa, né? Porque tem pessoas que, assim, uma vez eu ouvi de um amputado, vou até citar o nome dele, que é o Thiago Celestino. Ele falou assim, Diego, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter amputado a perna. Eu fiquei abismado. Eu falei, como assim? Me explica isso. Me explica. Ele falou assim, cara, eu era dependente químico.
Eu vivia no mundo da loucura. Sei. E eu de moto, na vida louca, Você na correria. eu acabei batendo, colidindo num carro e amputei a perna. De lá pra cá, eu me tornei atleta. Hoje ele é vice-campeão mundial de jiu-jitsu, para jiu-jitsu. Tá vendo que beleza? Então não coloca um álcool na boca, uma droga, não usa droga nem nada. Então transformou a vida dele. Se não fosse a amputação, Ele continuaria. continuaria, poderia nem estar vivo pra contar a história. Falta um pouquinho de consciência também para as pessoas, porque o esporte muda a vida das Muda. pessoas. Com certeza. É saúde, Saúde, né? Bem-estar. vive melhor, dorme melhor a qualidade melhor, de vida. fica livre de um monte de remédios. E a pessoa às vezes quer viver sedentariamente, acaba, porque ele não faz exatamente. isso ou aquilo, acaba se dando Verdade. mal. Eu tenho uma pergunta que é meio curiosa, né? Vamos Tá. usar a palavra porteiro. Eu até então nunca tinha ouvido falar. Porteiro. Não, você vai saber o Porteiro, que é. é. Porteiro é goleiro, isso. Ah, Eu não sabia. Laura vai colocar ele porteiro. É, Porteiro. Agora, minha pergunta é sobre isso. Não, é que eu achei muito legal aquilo. Eu achei muito legal. E eu não sabia que o nome era porteiro. Agora, a pergunta é a seguinte. Se a pessoa tem as pernas, ele não pode jogar, ele é amputado de um braço, mas ele tem as duas pernas. Ele tem que ser o porteiro, ele tem que ser o goleiro. É, Porque eu vi todos eu goleiros vou te responder, braço só. se você me permitir. Claro que sim. Quais são as principais regras do futebol para amputados e também essa questão do goleiro? O goleiro ele tem que ter amputação ou má formação congênita no membro superior Superior. para ser goleiro. Se ele tiver as duas pernas, ele não pode jogar na linha. Tem que ter amputação ou má formação congênita no membro inferior. Então, se tiver uma formação ou amputação, ele pode jogar na linha com muleta canadense, não axial. Axial Que pode ela- jogar? Pode jogar, mas ela não é confortável Pro goleiro. pro jogador de linha. Não, por de linha. De linha. O goleiro, ele tem, por exemplo, se ele tiver amputação só nos dedos e o outro tiver uma amputação no cotovelo, por exemplo, para igualar com outro goleiro, o que ele faz? Ele tem que colocar aquela parte do membro que não não move, não tem movimento, ou tem amputação, ele tem que colocar para dentro da camisa. Eu vi que eles É, encaixavam. E justamente imobilizar. Por quê? Imagina o futebol de cego. Tem alguns Sim. cegos que enxergam menos, E vultos, não sei se o termo correto é esse, isso. e colocam um tampão por baixo, depois a venda. E eles se equiparam. Ah, No goleiro é a mesma coisa. sabia disso. Então, pro goleiro, imagina assim: eu que só tenho amputação nos dedos e o outro que tem amputação no cotovelo, o que tem amputação só nos dedos, ele leva vantagem, que ele pode usar essa parte do membro para defender uma bola. Então ele pode. Não pode. Ah, ele não Não pode. pode. Justamente por isso ele coloca esse braço para dentro da camisa e pega apenas com o entendi. braço. Só tem que ser. É o braço que ele Tem não um tem que deficiência. Não tem nada, outro que tem, mas de qualquer maneira. É. Entendi. O goleiro do Espéria, o reserva, que é o bracinho, ele tem amputação aqui, ó, no ombro. Aham. A amputação dele. O goleiro titular, ele tem amputação nos dedos, justamente. Olha isso. Então, para os dois se Tem que- equiparar, os e- dois imobilizam esse braço da É. deficiência e enfaixado. Porque imagina ele vai fazer uma defesa e não tá enfaixado, só tá por baixo da camisa, ele levanta um pouco o cotovelo. Já. A bola vai passar, ele faz aqui, ó. Tá ok. Então, Ganha amplitude. Ganha amplitude. Então ele enfaixa, porque ele não consegue usar, e pega com o braço só. Interessante. Eu ainda Entendi. pensei, estão enfaixando o rapaz. Eu também pensei. Ele deve estar Eu com pensei que ele tava problema. machucado. Não. exatamente. Enfaixando o moço, né? Não. Pai, mas eu vi defesas ali, Cláudio. Não, Vi, tem. olha, eu vi defesas ali. Eu falei, Deus, eu não tá Não, acontecendo. que isso, Não é possível. Eu sou suspeito em O falar, cara né? tirou duas Duas. bolas que iam entrando. Como é que É. pode aquilo, né? E, E se joga no chão, ele vai. é, Ele e- se joga. e o bacana é que, assim, acho que qualquer deficiência, né? Por exemplo, uma pessoa que adquire a deficiência, ela vai aguçar outras habilidades, né? Até a pessoa que nasce com deficiência, ela também aguça outras habilidades. Eu ficava pensando assim, eu fui no Centro Paralímpico uma vez, e aí vi uma pessoa com deficiência pegando ali, se servindo, né? Falei, como que ela sabe o que é carne, o que é frango, o que é salada, o que é... Às vezes é na questão do toque do garfo ali. O que é mais firme, o que é menos firme, o que... Sei, sei. Entre outras coisas. Então, assim, ela aguça outras habilidades que ela consegue ter essa autonomia. E nós, Cláudia, a gente não consegue ver isso na pessoa e a pessoa tem tudo. Tem né? tudo. E a gente Tem nem tudo, imagina. Realmente a gente sai diferente. Quando a gente tem uma experiência dessa, como nós tivemos, você sai uma outra pessoa, um outro conceito. E assim, eu fiquei... Recentemente, eu tive uma grata surpresa, porque essa é uma onda, né?
é uma onda que ela é replicada. Então, minha filha Antonella, por exemplo, em casa, a gente conversando bastante, eu e minha esposa, Bonito sobre futebol nome. de amputados e tudo mais, obrigado. Ela com minha esposa na rua, passou perto de uma barbearia e viu um cara amputado. Aí ela, mamãe, deixa eu falar com aquele moço, porque meu papai trabalha com futebol de amputados. Olha aí. Aí eu falei, aí a minha esposa falou, mas você que vai falar ou eu? Não, eu vou falar. Aí ela foi, falou com o rapaz, Leandro, o nome dele, pertinho da minha casa. Aí falou com ele, você conhece? Ele falou, não conheço, conheço basquete, cadeira de roda, mas não conheço futebol. Ah, não, então, meu papai trabalha. Minha esposa pegou o telefone e me passou. Aí eu fui em um dia de treino, esse rapaz tá lá. Aí ela me falou, né? Fiquei feliz, tudo mais, Ah, olha. mas não sabia quem era a pessoa. Aham. Aí no dia de treino, no primeiro treino de qualquer pessoa que vai lá, recém-amputado, a gente faz um círculo e cada um se apresenta pra receber essa pessoa. Claro. Claro. E aí quando ele foi começar a falar, eu me emocionei muito, porque aí ele falou, foi uma baixinha que me... E ele não sabia que eu era o Diego, pai daquela baixinha. Ah, Aí eu falei, eu acho que é sua filha. Eu falei, é minha filha. Então aquilo ali pra mim você foi... começa a educação desde que, né, dessa idade, É, criança já tendo essa conscientização é. e passa para outras pessoas. Isso é muito importante, né? Agora, É. porque o que a gente viu ontem, eles correm mais que qualquer pessoa. Ah, sim. Eu acho que eu perderia uma Muito. corrida ali com algum deles. E eu fiquei sabendo que existe um trabalho Isso que a um- pergunta que é aos isso. ensinamentos, Isso. como andar de muleta, por Qual é a exemplo. preparação física? Tem Existe uma isso? preparação Como é que é? física para isso? Quando a gente fala de... É, Isso lá tinha. ontem. Hoje a gente tá falando de um esporte de alto rendimento, né? Então, quando você fala de competição, é difícil você falar que a competição, ela também é inclusão. Mesmo falando de futebol. Sim. Então imagina assim, eu tenho lá o Espéria. Se eu tiver 30 atletas no Espéria, só que a competição só permite que eu escreva 15. Eu estou incluindo ou eu estou excluindo? Excluindo. Porque eu vou ter que ir por Você vai ter que tirar tem 15. critérios. Você tem que sair. Então é uma linha tênue. Então quando a gente tá falando assim, tem a questão técnica, ensinar a andar de Sim. muleta, tem que ensinar a pessoa a correr, se movimentar, driblar. É igual quando a gente começa a dirigir. Pra tirar a habilitação, fala, como que eu vou olhar o retrovisor? Eu vou pisar aqui, vou tocar a marcha. E aí você fala, eu operei o joelho, eu tinha dificuldade de subir uma escada. E o cara dribla, toca, levanta a cabeça pra saber pra quem vai tocar, vai correr de costa. Assim, é super habilidades. Então a gente tá falando, Super habilidade. a gente tá falando de alto rendimento. Essas pessoas que estavam ali, que estão ali na competição, ela já passou pela inclusão, pela reabilitação. Então, se você chegar numa empresa ou num lugar e falar pra ela, tem elevador aqui. Não, é capaz ela sai andando e sobe escada. Eu espero. Eu falo, não, eu preciso de elevador. Mas eu digo por quê? Porque ela está acostumada com alto rendimento, ela está preparada para aquilo, Uhum. né? Prefere andar. Prefere ir. Então, existe um trabalho do psicólogo, existe o trabalho do preparador físico, do treinador, que tem que parar e estudar táticas, como o futebol convencional que a gente assiste, né? Eu tive o prazer de levar um afilhado meu, que é o Heitor, mandar um abraço para ele, que ele fez aniversário esses dias. Ele nasceu com má formação congênita. Um dia eu tenho certeza que vocês vão lá no treino, Se Deus vocês vão conhecê-lo, porque é uma obra divina. Porque o pai dele, que é o Dinei, mandar um abraço pro Dinei também, ele teve um acidente de moto e teve amputação. O Dinei. Passou alguns anos, a esposa engravidou e o filho nasceu com má formação numa das pernas. Como pode? Primeiro Deus preparou aquela família, Olha. por causa do pai que amputou, para depois enviar esse anjinho nosso que é o Heitor. Então, quando essa criança nasceu, não teve nenhum tipo de rejeição. Já sabia o que podia fazer, o pai já tinha entendido o que é o que um amputado, o que uma pessoa pode, já estava no futebol. Esse menino hoje, você vê a autonomia dele, ele é fãzaço do Neymar, né? Aí por algumas oportunidades, a gente foi em Mangaratiba há 2 anos. O Neymar chamou a gente lá e tal. Uhum. E aí... Cuide, amigo, hein? Não é meu amigo não. Não é meu amigo não sou os parça não. Você tá mal. Ô Ney, me liga, Ney. Faz tempo que não toca aqui, ó. Por favor. Deixa eu só entrar no teu iate. Não, eu quero dar um rolê no Batmóvel. Ah, Você mudou quando comprou o Batmóvel, aí você mudou. muito, viu, Ney? Né? Viu, Ney? E aí eu podia encontrá-lo e também toda a assessoria. E a gente bateu um papo no leilão dele. E aí falei do Heitor. E aí a assessora
montou um dia pra gente ir lá. Sim. E aí, quando ele chegou, parecia que tinha dado o piripaque do Chaves nele, no Heitor. Com 6 anos na época, parou assim, e aí o Neymar sentado. Aí o Neymar, vem cá, me dá um abraço e tal. A exigência dele. Nada de mídia, nada. A gente tirou umas fotos, Sim, lógico, sim, tudo mais. claro. Simples, né? Mas falou, olha, eu não tô aqui pra me promover. Eu quero conhecer a criança, quero conhecer e tal. Uhum. Eu tinha uma visão do Neymar. Ali ele me desconstruiu. Imagino. E olhando assim nos olhos. Um cara que já tem tudo que tem. Já tem até A mais. humildade, né? Eu Ele- sinto só ele- que ele tem cada vez Caráter, mais. né? Assim, quando a pessoa olha nos seus olhos e te trata como igual, Sim, você tá dentro. Ali tá beleza. aí... Mas por que eu entrei nessa questão? Eu falei pra ele, falei, Neymar, lá na Polônia nós temos um embaixador que é o Lewandowski. Lewandowski. Ele é o embaixador de futebol de amputados na Polônia. Lá na Colômbia é o Rames Rodrigues, que eu acho que tá mal de embaixador, que eu não fez muito bem pro nosso time, né? No tempo que passou aí no São Paulo. E Luizito Soares no Uruguai. Aí eu falei pra ele, falei, Neymar, uma hora você vai parar de jogar. Sim, já tá quase. Eu acho que ainda já parou já faz um tempo. Eu acho que ele faz ainda. Acho que vão dar essa oportunidade. Eu tenho certeza, já Você tá... como Messi da Argentina, ele precisa ser campeão. Já tá armado, isso aí já tá... E aí eu falei pra ele, falei assim, olha, você já é pai. Ainda era só de 2 crianças, né? Falei, você já é pai. Você tem que pensar... Eu acredito que você pensa no seu legado, tem lá o Instituto Neymar e tudo mais. Eu falei assim, através da sua mídia social, quantos Heitor que você não vai conhecer? Quantas pessoas amputadas que não pode passar a conhecer o futebol? Uhum. Eu não tô falando pra você ir lá, ele tava jogando ainda na Arábia. Não tô falando pra você ir lá dar um pontapé inicial, não, porque eu vejo muitos aí falando, sou embaixador da modalidade X. Chega lá, dá um pontapé inicial numa partida e acabou. Falei, vamos pensar em montar um plano e você ser o padrinho, ser o embaixador. Aí ele falou, Diego, se depender de mim, tá feito. E a gente tem aí uma conversa marcada com o pai do Ney, com o pai Ney. Mas é gente boa. Eu acredito que Deus vai preparar o melhor E momento. o coração desse menino é grande. É grande. eu Por isso que acho. chegou onde, né? Me desconstruiu. Eu pensava que ele só ficava naquele negócio de dançar, de uma festa e tal. Também. Olha, Ney, também. Não se chuta cachorro morto. Falam dele todo dia porque ele é bom. Não. Exatamente. Ele só tem lá os seus problemas. Como e todo não mundo chance de tem. Jogar, mas eu sou São Paulino também. E aliás, amanhã, na Vila Belmiro, vamos conversar. Parece que esse danado, ô Ney, não volta amanhã, não. Volta amanhã, não, Ney. Deixa o tricolor. Mas essa questão social ela é muito linda. A minha pergunta é: ele vai para o futebol, ele tem essa oportunidade. Mas nem sempre ele tem um clube por trás, alguém que vai pagar essa pessoa. Não. Como ele faz isso? Ele é um aposentado? Ele tem um. Eu acho que vocês são muito assertivos nas perguntas. E é raro ter isso, porque muitas vezes eu vou em alguns programas assim, outras Obrigado. pessoas da gestão também vão em outros. Sim. E vocês fizeram o dever de casa assim bem Bacana, né? Não, porque Arina, fica de olho. Acho que a experiência que, né? A A experiência, porque você falou, presencial. Nós estivemos ali. E vamos continuar, porque os. Impactou. Impactou. Porque não é bastante. brincadeira. Mas quando você me pega e levanta uma bola dessa e fala, pô, como que eles vão se sustentar? Sim, é isso como que eu eles me vão viver? preocupo, claro. Hoje, são de 2 possibilidades. Tem alguns que são aposentados, tem o LOAS, né? Sim, o LOAS, tem Loas, benefício, Sim. um salário mínimo. Mas é um que eu acho, o trabalho que nós fazemos, ele é para incentivar essas pessoas não viverem de benefício social. É o trabalho que nós fazemos. Sim. Por quê? Porque hoje, se você pega uma pessoa e fala pra ela assim, eu vou te dar um benefício, tô falando do futebol, tá? Sim. Vou te dar um benefício. E aí, essa pessoa vai querer ir pro mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, muitas vezes, ela vai ter um salário igual o do benefício. Ela vai preferir ficar em casa. Não Com tenha certeza. dúvida. Agora, como que ela tem a possibilidade de ascender numa profissão? Tem atleta do próprio Espéria, que ele começou como estagiário não vou falar o banco. Sim, fica à vontade. Não vou falar o banco, não. Fica à vontade. Mas ele hoje é gerente de uma grande instituição bancária. Pode falar. Do Itaú. falar, Do Itaú. Obrigado. Mas tô dizendo assim, ela entrou por uma lei de cotas, mas ela ascendeu. E hoje ganha-se muito bem, obrigado. Sim. Então a gente tem mostrado caminhos que também parcerias com universidades, inclusive quem estiver aí nos assistindo, grandes universidades, às vezes a pessoa parou de estudar, quer fazer uma faculdade, quer se profissionalizar, a universidade não tem no marketing ali um budget para destinar um recurso, uma bolsa, uma vaga ali para estudo também para esses atletas.
Então aí Quem quiser colaborar, no caso um empresário, que nós também vimos ontem vários empresários. Eu queria mandar um abraço aí para o Fábio Grotti, de parceiro. Pneus Glongo, que sempre está presente, inclusive nessas causas sociais, né? O que que precisa? O que que o empresário, a pessoa interessada em colaborar? Algumas pessoas Existe essa parte social. Existe essa parte existe, social, em existe, colaborar com o existe. instituto, com a É, confederação? tanto E com acho que abate no imposto de renda também é, beneficia, né? sim. Tanto no Instituto Sandra Regina Nunes como na Confederação, o Instituto é em São Paulo, mas a Confederação é nacional. Sim. Os dois pode ser através do abatimento do imposto de renda, destinar o seu imposto de renda ali para fazer esse abatimento. Lei de incentivo fiscal, pode ser estadual, federal, não importa. A maioria através de patrocínio direto. Fábio Grotti, por exemplo, é um grande parceiro nosso, sempre foi. Sim. Roleman Fest, entre Sim, outros Roleman eventos que a Fest, gente nossa. faz, em todos. E se vocês permitirem, quero agradecer Por também o Claro, favor. imagina. nosso Você tá aqui amigo, pra isso, é teu. nosso amigo Calil, né? O Calil, ele da Lopes Calil, ele que mantém aí o Espéria hoje, né? Os patrocinadores, ele trouxe outros patrocinadores. Então, quem estiver nos assistindo pode ser através de patrocínio direto, pode ser através de doação, que essa doação também pode abater no seu imposto de renda, pode ser através de lei de incentivo fiscal, que é destinando o seu imposto de renda para esse projeto que pode ser cultural ou esportivo. O cultural, por exemplo, nós fizemos no ano passado, tem o mês de abril, nós chamamos de Abril Laranja, que é o mês de conscientização da amputação. Então nós visitamos várias escolas para palestrar, porque não é só para pessoa com amputação. Imagina a gente chegar numa escola e falar para uma criança ou para um adulto que ela pode ter, através de uma frieira ou de uma diabetes, ela pode evoluir e ter uma amputação. Então a gente está falando da questão do cuidado, do zelo, do medicamento, se necessário for. E também, se tiver amputação, tem vida após amputação. Então a gente faz a palestra, É isso que vocês mostram. faz a vivência, mostrando a dificuldade do esporte, né, da inclusão no esporte, e depois abre para perguntas e respostas. Então a gente também faz isso com SESC, entre universidades, a gente faz isso com os atletas e também no particular também. O atleta, as empresas ela têm muita dificuldade de cumprir a lei de cotas. Porque acima de 100 funcionários, você tem que ter de 2 a 4% de pessoas com deficiência nessas empresas. Mesmo. Por que a dificuldade? Porque, vamos supor, você pega ali um porteiro e você vai colocar uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, você não consegue colocar ele de porteiro. E se você coloca ele de porteiro é só um exemplo, Sim. a pessoa que vai acessar essa empresa vai olhar lá, o empresário, filha da mãe, olha, prejudicando aquele coitado, colocando o cara aqui na portaria para se ferrar. Não olha que o cara tá incluindo, tá dando oportunidade. Ele olha que tá prejudicando o cara. Sim. E aí também tem um outro lado. Como que eu vou eu vou dar um emprego para um cara, eu empresário vou dar um emprego para um cara, oferecer lá R$ 1.500 para ele trabalhar 8 horas por dia, volto a dizer que é só um exemplo, uma portaria. Sendo que ele pode pegar os mesmos R$ 1.500 e receber um benefício social. Então a empresa ela tem dificuldade. Tem empresas que prestam serviços aí para rede municipal, pública, que às vezes nos procura, às vezes com mais de 100, 200 vagas de emprego. Porque através do esporte, registro como atleta esportivo, ela pode cumprir a cota e automaticamente esse atleta ele tá registrado para jogar futebol. Então ele é um atleta de futebol para amputados, mas ele é registrado por essa empresa. A empresa cumpre a cota e o atleta também ele tá ali tendo o recurso dele para desenvolver. Tem algum contato, algum site, algum telefone, e-mail? Tem o telefone, Acolhimento, né? Isso. tem o Instagram o site e o Instagram da Confederação, Uhum, né? CBF Ampute, uhum. que é da Confederação, e aí site, Instagram, todos são iguais. Tem do Instituto Sandra Regina Nunes, que também é Instituto Sandra Regina Nunes. E posso deixar meu contato de telefone. Por favor. Por favor. 11 98879 0858. Isso é importante para você, mamãe, que já fica triste por ter um filho que possa ser amputado, que não quer nada, que fica com aquele problema de angústia, Sim. como você citou, alguém que fica num quarto fechadinho, não quer nada com Depressão. nada. Tem vida para esse menino, para essa menina. Então, dê vida, apoia a mamãe. Liga para esse número aí, ó, que vai falar de novo.
11 98879 0858. E dá uma oportunidade para ele ser um grande campeão, porque campeão já é, né? Sim. Deus já deu vida, está amputado, é uma situação difícil, Isso. né? Não deve ser brinquedo, mas tem sim, certeza. tem pessoas, são os anjos aí, né, que Ah, Deus, abrem Deus essa é. oportunidade para que o teu filho seja um grande campeão na vida. E ele pode ser, não, Com certeza. nunca reclamar, É de fato. né? De E quando eu fato. tive um problema de saúde muito grave, que foi o bendita da Covid, logo o primeiro que pegou, eu não perguntei para Deus por que eu. Eu falei, se o senhor me dá licença, vamos lutar. E foram 62 Legal. E dias, não né? só Legal. Covid, mas também você tem Aí outros veio o problemas graves. câncer também Olha isso. Nas cordas vocais. nas cordas vocais. Eu falei, meu Deus, E o instrumento re- de trabalho dele. recebo, mas mais uma vez eu vou falar com o senhor, né? O senhor me leva a hora que quiser, mas se o senhor me permite, eu vou dar uma lutadinha aí, né? Legal. E um dia, conversando com uma pessoa evangélica muito amada, muito querida, eu falei, eu perdi a voz. Mas você falou comigo como? Você não perdeu a voz. Trabalha ela. Então eu fui curado também, né? E estou aqui. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, toda hora, né? Aproveitando e falando disso também. Então, você, mamãe, que acha que não tem mais para o teu filho, que isso não, tem vida. Tem Diego, tem toda uma equipe Tem. que trabalham juntos para você dar vida ao seu filho, mais vida, vida. Não é isso, Ana? É isso mesmo, é um incentivo, né? Então você tem apoios, você tem parceiros que estão junto com você aí para enfrentar, digamos que uma dificuldade, um desafio, Desafio. né? Como a gente Os fala, nossos né? atletas não têm recaída, não, né? Alguns têm alguma coisinha. Tem, assim, sempre Tem. tem, sempre tem, caramba. sempre tem. Mesmo ele já em Sempre, ativo, sempre tem, teve, sempre tem. mas Sempre isso é tem. normal, Faz né? parte. Eu acho que é normal pro ser humano, né? Porque tem dia que nós estamos bem, tem dia que não estamos tão bem. É. Então eles a mesma coisa. Tem dia que, às vezes, uma separação de um relacionamento. Uhum. Às vezes tem um dos atletas, assim, são grandes histórias que eu falo, meu, caramba, bem a minha história, é bacana, legal, é desafiadora, mas tem histórias assim que marcam a gente. Tem o camisa 8 do próprio Espere, que é o Digo, que talvez seja esse que você citou, de segurar a bola e... Não sei se é ele. Foi um chamado, me perdoe, que eu não foi ontem, eu fui. Hã. Parece que ele era um grande campeão. Alguém falou alguma coisa dele, ele levantou a mão lá no fundo, que jogava bem, o Rodriguinho, Rogerinho. Ah, sim, Rogerinho, sim. Rogerinho. Acho que é Dourinhos. Isso, estavam é exatamente. Sim. E eu nunca não sabia de nada. Eu fui falar com esse moço. Entendi. Eu fui até ele. Ele falou, olha, eu joguei em alguns clubes e tal, né? Falei, que bacana. Nós entrevistamos. E ele. foi entrevistado nosso, você vai ver a Entendi, matéria, a gente entendi. acabou entrevistando o menino. E ele passou uma coisa muito forte. E realmente, quando ele foi chamado, ele foi exaltado perante a todos. Eu falei, pô, é lindo, o cara superou e eu, com as duas pernas, não chego perto do cara. Não, são grandes histórias, assim, que... O que eu ia citar era do Digo, né? Que ele perdeu a perna e 1 ano depois o irmão faleceu com câncer no cérebro. Nossa Senhora. Um com 11 anos, ele com 11 e o irmão com 12. Dificuldade. E aí quem teve que superar? Foi ele que perdeu a perna ou a mãe que perdeu um filho, perdeu a perna e o outro faleceu? Tem que ajudar a mãe. Tem que né? ajudar a mãe. Ele fala isso apoiar na a história dele, ele fala isso aí de... Ajudar a mãe. Não, eu tive que ser forte pra sustentar minha mãe, pra segurar a Sim. bronca da minha mãe. Se ele Não teve afunda, tempo ela vai. de sofrer, aliás, Sim. teve o sofrimento, lógico, mas... Claro. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho, Diego, do Instituto Sandra Regina. Sim. Quais são os benefícios de Benefícios. quem faz parte do Sim. Instituto? O que vocês oferecem para a população? Então, nós fazemos muitas ações sociais, principalmente essa questão de doação de alimentos, festas, né, ligadas aí principalmente onde eu moro, ali no Jardim Brasil, que é uma região periférica, Uhum. que eu nasci ali. Então a gente tem esse olhar com a família, não só com a questão do futebol, do esporte, mas às vezes você fala que quer ajudar a outra pessoa que está ali morando em situação de rua, está em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, mas às vezes tem uma pessoa do seu lado ali que está passando por uma situação que você pode direcionar. Às vezes uma pessoa que precisa de uma cadeira de roda, às vezes uma pessoa que precisa de uma vaga de emprego, a gente tem um núcleo que a gente vai fazendo essas indicações, mas ele foi criado especialmente para atender pessoas com deficiência. Uhum. Especialmente pessoas com deficiência. Tanto na área esportiva, cultural, social, assistencial, porque se você atende uma pessoa, você está atendendo a família. Uhum. Então, quando a gente criou esse instituto, foi pensando justamente
Primeiro o futebol de amputados, foi a válvula propulsora, mas depois disso a gente viu que tinha um mundo de oportunidades, de possibilidades para que faça convênios com prefeitura destina cestas básicas, destina ali cursos profissionalizantes e através disso atender principalmente as pessoas com deficiência. E o Instituto Entendi. funciona como? Quem é mantido como? Como é feito? Hoje, emenda parlamentar. Emenda. Hoje, emenda parlamentar. Isso tem acontecido. Certo? Tem acontecido, Por isso que eu enalteço ainda o vereador Silvinho Leite. Será que é o mesmo vereador que estava com a camisa do... É Não ele. gosto daquele time, eu falei pra ele. Não, ele é perfeito. Não, eu falei pra ele. Ele só tem um defeito. Eu falei, ô Silvio, Só tem um defeito. Silvio. O Silvio, ele já. Que pessoa, né? Ele já, Que já, pessoa. ele já esteve em situação de rua, né? Por um período. Mesmo, tá vendo? Trabalhou longos anos, assim, na assessoria de outro parlamentar, que é o Milton Leite. E hoje teve a oportunidade dele, é o primeiro mandato dele. Mas ele tem uma parceria muito boa com a Silvia Greco, que é a secretária da Sim, que Previdência. esteve também. Silvia é Na deputada, abertura. né? Ela é secretária Secretária municipal da pessoa com deficiência. Aquela sim. que transmitia jogo. Que história linda é essa? Ela narrava o jogo do Filho, Palmeiras Essa. pro filho dele, que é o Nico, pro filho dela, que é o Nicolas. Ele não tem Ele é luz nos deficiente olhos, né? visual, Isso. isso, autista e deficiente visual. Isso. E aí ela ia pros Brava. estádios E e transmitia. narrava pra transmitia. ele. E ela teve o troféu, um reconhecimento da FIFA. Justo, porque um repórter da Globo filmou aquilo e isso ganhou o mundo. E aí ela foi convidada como para disputar com outras pessoas o título de torcedora, a maior torcedora, a maior torcida. Sim. E aí Ela ganhou, ela foi premiada aí pela FIFA e hoje ela desbrava o mundo em todas as coisa campeonatos, linda, né? enfim, ela O depoimento dela foi Não, emocionante. E ímpar. eu tô na expectativa de conhecer o filho que vai sábado. Vai estar lá. Está lá. E falando da Silvia, eu não posso deixar de falar Por favor, Dá- manda um abraço pra turma toda. da Dica Vidal, que é a secretária adjunta da pessoa com deficiência, ou seja, na ausência da Silvia, é a Dica que assume. A Dica também é maravilhosa, porque ela sempre nos recebe muito bem, está nos jogos conosco, sofreu com a gente no Sul-Americano ano passado no Pacaembu, na final o Brasil enfrentou o Uruguai, ela estava ali na disputa de pênalti, foi pros pênaltis, né? Sim. Ela estava ali torcendo, vibrando, então queria deixar um grande abraço também para a Dica Vidal, que E ali foi feita também a demarcação. também. Pra... O Pacaembu foi um sofrimento Eu assim, imagino. que eu tô sangrando até hoje. Eu imagino. Pra Porque, deixarem você fazer isso. na verdade, o que aconteceu? A gente. Paulo Machado de Carvalho. Lá tem uma administradora, que eu prefiro não citar o nome, do Pacaembu, depois dessa reforma, Sim. uma concessionária, e aí estava tudo certo. Fomos lá na Secretaria de Esporte, através do vereador mesmo, ele ligou pro secretário, pode liberar? Posso liberar. Só que tem todo um custo de operação, você vai abrir um estádio, tem luz, água, enfim. Então aí eles absorveram esse custo, a princípio. Um dia antes da final, a competição já acontecendo lá no Parque Serete, Sim. né? Inclusive mandar um abraço para meus amigos lá, o Tuca e o Turati, que são os administradores lá. A final ia ser no Pacaembu. Um dia antes, eu recebo uma ligação do pessoal do Pacaembu dizendo que não ia permitir a marcação com cal, Ai, Ah, que só permitia a marcação com uma tinta específica. aquela que some. É uma tinta deles lá que eles falaram lá. Somente a empresa X que pode Fazer. Falei, tá. Preparo. Pergunta pra mim. Prepara o Pergunta pra mim, pergunta. Eu tenho medo. Pergunta. Acho que custou. A pintura ia custar mais cara do que toda a organização. 40 mil reais. Não, você tá de brincadeira. Juro, Pra fazer. juro. E se você não fizesse, não Não teria. ia ter jogo. Cara. Só que aí toda a estrutura da Secretaria da Pessoa com Deficiência, palco, som, premiação, já tava com destino pra lá, porque você tem que reservar tudo isso antes. sim, claro. Tava toda destinada pra lá. Meu Deus. Aí fala com um amigo, fala com outro amigo, fala com um parceiro, fala, um dá 2, outro dá 3, outro dá 5, outro. Foi buscando. Foi buscando. Já estava agendado a transmissão pela CBF, Nossa. Nossa. pela Casé TV, Casé TV. já estava agendada. Como que eu não pago 40 mil reais? Mesmo sem ter? A gente não tinha. E aí, eu agradeço muito, muitos parceiros, eu não vou citar todos, porque eu vou esquecer de algum, mas a gente conseguiu fazer, quitar e tudo mais, mas eu achei assim, uma falta de respeito, Foi isso. um oportunismo assim gigante, porque sabia que a gente tava com a corda no pescoço, assim, de eu não tenho opção, ou paga ou paga, Paga. entendeu? Que dificuldade. Ou paga ou paga. E aí,
Quais Tanto são é, as barreiras que você superou para chegar onde chegou, né? é uma delas. Pô, foi no Pacaembu. E aí eu digo, você propiciar para esses atletas pisar no Pacaembu, onde o Pelé jogou, Sim, onde outras celebridades. já teve Libertadores lá. Enfim, a história do Pacaembu todo mundo conhece. Sim, Uhum. esse. Mas essas pessoas amputadas, às vezes elas ficam envergonhadas, elas acham que aquele espaço não é para ela. E que tem um Entendi. museu de futebol lá Tem o também. Museu do Futebol ali. Tem. E a gente fala que o espaço para pessoa com deficiência é todo e qualquer espaço que ela quiser. E vocês não poderiam declinar mais. Acho Não, que não tinha não. como. Não tinha, mas Mas dava mais seriedade tempo, deles, né? Expectativa. Jogar no É, Pacaembu, aquela toda, coisa toda. né? toda. Nossa, Mas foi assim. mas fez, né? E por isso a gente escolheu também o Espere agora, pela Libertadores, uma competição de clubes. Mas o Oswaldo, ele que é o presidente, né? Sim, o Frajola, Abarte. ele não mediu esforços. Chamou a equipe de esportes lá. Falei, Oswaldo, eu tenho essa ideia. Aí ele falou, Diego, pra quando? Falei, pra daqui 1 mês. Ele falou, você é louco? 1 mês. Foi. Ele chamou a equipe dele e falou, ó, desmarca isso, tira o sócio dali, tira. Pode fazer, Diego. Assim, 1 mês. E ele estava lá ontem. Ontem estava impecável, que o cara é elegante. Não, Elegante. O cara é ele elegante. Ele me lembrou o Falcão, que Ele todo pomposo. o cabelo dele. E é São Paulino, tá? Oi, Ai, que seu. São Paulino. Então. Deixa eu dar um abraço nele. Advogado de São Paulino, meu parceiro. Amém. E eu falei, não vou arriscar tentar um estádio, porque parece que você fica pedindo favor. Eu entendo. E é uma causa tão Tão nobre, nobre. sabe? dignificante. Eu vou falar com São Paulo, porque queria barreiras. Aí vai falar com o Palmeiras. Corinthians até abriu portas pra nós. Olha que beleza. Abriu, mas só que eu não podia levar público Ah. pra final do Sul-Americano. Falou, faz aqui, mas só que é restrito à equipe de trabalho. Pra que eu vou ficar falando mais do futebol de amputados de maneira interna? Eu tenho que falar de maneira externa. Pra quem tá de fora. Não, e você só não adianta só jogar em mídia ou gente, Gente ter pessoas, né? Justamente. Olha, eu falaria com você, eu acho que temos assunto aqui para muito. Só tem uma perguntinha para a gente encerrar. Por favor. O tempo, existem algumas normas para os jogos, né? É 25 com 10 e 25. 25 10 de descanso e 25. Isso. E são 6 na linha e 1 no gol. 6 na linha, 1 no gol. Por que ele nasceu com essa ideia de só de 7? O fut 7 é porque é um futebol society, né? Futebol de 7. Tá, Convencional. é o convencional. Isso. O goleiro não pode sair da linha, da área do gol, porque ele tem as duas pernas, ele levaria vantagem para o jogador de linha. Ele não pode sair do gol. Sim. Da área da área do gol. São 6 na linha, 1 no gol. Você tem um campo de 40 por 60, também é uma regra internacional, não vou saber te dizer Não precisa, o motivo, mas é 40 por 60, que pode ser 5 para mais como 5 para menos. A pergunta Tranquilo. ela existe por uma questão de resistência. E eles são fortes. Sim. Então, A força do braço tem que eu só ser. queria entender, né? Porque eles são mesmo. Vim- Correriam 2 horas sem parar. Tranquilo. Caras, né? 25 por 25, campo 40 por 60. 40, Pode fazer quantas alterações quiser. É as regras do futsal. E algo importante que você citou no começo da nossa conversa é a muleta. A muleta ela é a extensão do braço. Eu perguntei se podia fazer gol de muleta. Não pode usar muleta para Eu fazer. achei que pudesse. E, inclusive, malandramente, aqueles atletas. Eu não vou falar dos argentinos, hermanos, que tá dando trabalho esses caras. Eu acredito. Hoje o time da Axel todo sangrando. Chutaram com chuteira de cravo desse tamanho. Por que tem essa coisa Brasil-Argentina? É rivalidade. Não tem. Uma coisa horrível. Pode ser par ou ímpar, não tem. Perdi esse jogo. Hoje foi. Mas olha, Eu vou te mandar o link. o Espéria, ou eu não sei onde que joga me perdoe a ignorância, o Ricardo, chama Ricardo. Rogério. Rogerinho. No Ourinhos, time do Ourinhos. Então não é bem o que eu pensei. Porque tem 2 times que eu vi ali. Eu acho que O Ourinhos é um time bom, né? eu acho que vai fazer uma final ali. Eu vou dar só um chutinho aqui. Vai ser brasileira. Eu acho. Eu tô São Bento e desse menino aí. Eu
tô assim, né? Tô meio... Ô, Os guerreiros lá- Oswaldo, Peru não- Oswaldo, ó, fecha a porta, não tá torcendo pro Espéria não, viu? Ô. Tô brincando. Não, mas é uma questão de visão. Claro. Até ainda brinquei com o pessoal do Espéria, eu gostaria que vocês fossem campeões até para homenagear o estado. Mas eu vi muito futebol, né? Claro, claro. No São Bento, Aham, eu vi muito futebol ali. Não sei se eu estou enganado. Os caras jogaram muito. sim. É um bom Golearam time, por é um bom, 5, 6 lá, não sei é um quanto bom foi, time. né? E um time que infelizmente não vai fazer muito ali é os Guerreiros de Peru. Não, 7 guerreiros, Os é. Sete Guerreiros. Hermano, o presidente lá é o Yasser hermano. Eles já são todos campeões que estão com vocês Claro. lá nessa grande A gente festa. a gente falou com eles, assim, muito, todos os dias, porque tem uma questão diplomática, que a Venezuela e a Colômbia não veio pra competição, não vieram, Problema, né? Na questão diplomática mesmo, isso. que tá acontecendo. O Peru conseguiu uma semana antes da competição comprar os passaportes através de doação, vaquinha, Que loucura. e cada país tem a sua dificuldade, né? Que enfrenta, assim, que da mesma forma que o brasileiro, para divulgar tudo que eu compartilhei com vocês aqui, Sim. eles têm as dificuldades deles também em outros países. Uma curiosidade, eu espero que seja a última minha. Eles estão todos acomodados em hotéis, todos Tem. com alimentação que é fácil, graças a Deus, né? Você se preocupar. Quem tá cuidando de patrocínio? Quem tá cuidando dessa situação? Eu coordenei tudo, fui eu. Tudo você que cuidou. Eu, coordenador geral, junto com o presidente Felipe Catunda, que ele é do Ceará, mas então fisicamente mais eu. Eu cheguei no vereador Silvinho, falei para ele da ideia da Libertadores. Ele falou com o Milton Leite Filho, que é o deputado estadual, destinou uma emenda parlamentar que supriu toda a competição, Graças a Deus. E aí, nisso, a gente conseguiu o alojamento do Baby Barione, que é um complexo esportivo que tem uma história gigante. Perto. É na Barra Funda, fica na Barra Funda. Pertinho. Dá 10 minutos, perto ali da Ponte da Casa Verde. E ali, nesse equipamento esportivo, não tinha os produtos de kit como chama? Não, Higiene. chama de higiene. Não tem mesmo, porque é um alojamento. Mas é um lindo alojamento. A gente comprou lençol, toalha, toda a estrutura a gente comprou para ceder. Pra dar toda Isso. a condição deles. E também o café da manhã é tudo lá, e tem um restaurante do lado que as refeições são lá. Porque quem joga de manhã almoça no clube e janta do lado do alojamento. Do alojamento. Então 6 equipes estão no Baby Barione e 3 equipes estão no Holiday, que é do lado do Sambódromo ali, e do lado do Espéria. E que jantam aqui. E que jantam no Espéria. Eu vi o pessoal trocadinho, tudo arrumado. Todo mundo. Então a gente cuidou, porque, como eu falei, se é pra fazer, tem que fazer bem feito. Não, É verdade. Não tem. Eu não jogo confete, eu sou sincero. Por favor, Sincero, por favor. O que a gente viu, eu agradeci a Deus por a gente ter sido escolhido para estar com Por você favor. nesse trabalho bonito. E a gente quer fazer o melhor para estar sempre, né, apoiando e te ajudando. Por favor. Isso mesmo, E com certeza. a nota é a máxima e que Deus abençoe, te dê muita saúde. Aproveita, se você quiser, como advogado, se você quiser. Você não pode? Pode? Ou não quer? Não, Não? Bom, ligou pro clube, procuro O Diego Nunes. o Diego Nunes. Se quiser chamá-lo de doutor, fique à vontade. Querido, eu quero agradecer a sua presença aqui, foi maravilhosa, viu? Uhum. E o que falar, né? A gente quer que você cresça cada vez mais, que Amém. os seus caminhos sejam abertos, Amém. porque a proposta é uma só, levar, reintegrar essas pessoas, os amputados. Sociedade, Eles têm valores. E quem estiver reclamando da vida e quiser prestigiar, pode visitar lá o clube. Claro, Então, tá claro. acontecendo jogos todos os Claro. dias. Que horário? Das 9 da manhã à 1 da tarde até quarta-feira, É amanhã, amanhã. acaba a fase de grupo. E aí, a partir de quinta é as quartas de finais, que começa a 1 e vai até às 7. A entrada é Só avisar antes lá, ou chegar na portaria, se identificar, e free. entra, é free. Então, se você quer passar um sábado agradável, quiser ir amanhã, quarta-feira, quinta, sábado é a grande final, Sim. nós lá estaremos Ah, para fazer essa cobertura com certeza. maravilhosa. Quero rasgar meu portanhol lá com. Ah, sim, sim, sim. Vai ser uma alegria imensa, viu? Sim, por favor. Fica com Deus e foi muito bom ter você aqui. Obrigada mais uma vez, viu, Diego? Fica Eu- com Deus. Que ilumine você, o seu trabalho e toda a sua equipe. Dá um recado pro povo que está em casa e convida agora você. Bom, gente, por favor, convido vocês a conhecer mais sobre o futebol para amputados, o esporte para pessoa com deficiência, esporte que transforma vidas. Tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados. E para encerrar minha fala, queria aqui reconhecer e também
homenagear um atleta da equipe argentina Los Teros no dia de ontem, que ele fez um gol, levantou a camisa e lá estava escrito que Jesus salva. Então, queria compartilhar essa história com vocês, que fiquei bem emocionado, só de falar até arrepia, e eu falei com ele. E realmente, cada um com sua religião, o país é um país laico, mas eu acredito que quem segue a sua religião, mas eu, como cristão que sou, eu digo para vocês que Jesus transforma, Jesus salva, e com certeza ele mostra os caminhos. Basta a gente estar com o coração aberto e declinado para as coisas do bem, que com certeza Deus vai te usar como ferramenta transformadora para abençoar a vida de outras pessoas. É isso. Nós trabalhamos na equipe técnica com o Luiz e com o Arthur, esses grandes competentes do podcast brasileiro. Trabalhei com a Ana Cláudia. Trabalhei com o Léo Fernandes. Nós voltaremos Voltaremos em breve. em breve com mais atração para você, sempre agregadora como essa que foi hoje. Um abraço para você, fica com Deus e sucesso!